Fala, meus queridos e queridas do Bitec, tudo beleza, galera? Becker aqui no seu canal de tecnologia, trazendo para vocês hoje a análise completa desse monstrinho que tá aqui na minha mão, o S192K da Singularity, da JXD, que é uma marca chinesa que produz esses gamepads. Tem alguns outros modelos, mas esse aqui é o mais atual deles. E olha só, gente, o tamanho desse bichão aqui. Eu fiz um unboxing há pouco tempo no canal, se você não viu, eu vou deixar o link aí na descrição, mas você pode também ver na playlist lá de unboxings e reviews, tá tudo lá. E se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aí, porque tem vídeo todo dia com muita coisa legal. E me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Bom, galera, é o seguinte, vamos começar falando um pouquinho para vocês entenderem do preço dele, tá? Eu paguei aí na faixa de R$920, ele tá custando 300 e poucos dólares e fui taxado em R$150. Então ele não é barato, tá longe de ser barato, custa aí na faixa dos R$1.000, você tem que considerar o imposto, né? Eu recebi ele pela Gearbest, então se você tiver interesse, o link está aqui embaixo na descrição e eu vou colocar outros gamepads que eu acho interessante, como o GPD XD, por exemplo, que tem um hardware muito parecido com ele, só que tem menos memória RAM e também é menor no tamanho, tá? Vamos começar falando um pouquinho, então, já da parte de hardware dele. Ele tem um processador aqui quad-core, que roda em torno de 1.8 GHz e 4 GB de RAM. É um hardware interessante, não é dos mais potentes, tá? Tem algumas restrições aí que eu vou falar para vocês. E é basicamente, como eu falei para vocês, o hardware do GPD XD. Só que ele tem mais memória RAM, isso dá um multitarefa melhor para ele. Em termos aqui de construção, nós temos uma tela de 7 polegadas Full HD, que tem uma densidade de PPI bem interessante e uma visualização muito boa. O brilho dessa tela aqui vai de uma forma, a gente consegue regular ele de uma forma bem alta, o que eu achei bem interessante, e é bem legal para fazer exatamente o que ele é proposto, jogar os jogos, né? Jogar os emuladores, dá para você ver YouTube aqui, você roda todo o sistema Android aqui sem problema nenhum. Eu só não encontrei Netflix aqui, fiquei um pouco decepcionado. É o Android 5.1 que roda aqui, então pode ser por esse fato, por ser um Android mais atualizado, que talvez não tenha Netflix, ou talvez seja alguma ROM modificada, que realmente tem uma grande modificação aqui, e aí o Netflix não funciona. Então isso foi uma das grandes decepções que eu tive aí, porque é um produto legal, portátil, com uma tela grande para você ver vídeo, é muito apropriado, né? Mas esse é um dos detalhes. Agora, indo para a parte aqui de qualidade de construção, ele tem uma câmera frontal aqui na frente para você fazer chamadas, uma câmera de 5 megapixels, quebra galho, não é nada demais. E a qualidade de construção de forma geral dele é muito boa. Olha só, isso aqui é um plástico de boa qualidade. Nós temos aqui os pads, né, que são os controles. Tem tanto os analógicos, um de cada lado, como o digital pad aqui e os botões normais aqui, X, A, B e Y, que lembram um pouquinho do Xbox, as cores aí, ó. Se dá pra vocês verem? Dá, né? Então, beleza. Ele lembra um pouquinho as cores aí que a gente tem no Xbox, e temos os botões aqui RB, RT, né? 2 gatilhos aqui em cima, ou seja, controles completos. Além disso, temos uma customização aqui para você abrir gerenciador de tarefa, fazer o back, start e select. Então ele é muito bem construído, impressiona realmente digamos que ele é um aparelho bem presença, assim, né? Você segurando ele na mão, você vê que é um aparelho bem construído, ele passa, assim, uma segurança em termos de construção. Aqui embaixo nós temos os falantes e temos aqui em cima uma entrada, antes da entrada, falar dos botões, os botões de ligar e desligar, né? O power, aumentar e diminuir o volume, e temos uma entrada aqui HDMI, que você pode conectar aí na sua TV, apesar de eu não ter conseguido, eu acredito que o cabo que eu tenho aqui em casa é um cabo mais antigo, então eu não consegui fazer esse teste, né, passando para a TV, mas de qualquer forma, como ele é focado na portabilidade, é legal você ter essa opção de ligar na TV, mas o objetivo maior é você utilizar a portabilidade em si, né, e não ficar preso na TV jogando, mas ainda assim é um recurso interessante. Ele tem memória interna de 64 GB e armazenamento que você pode aumentar com um cartão até 128 GB, então tem bastante espaço para você salvar seus jogos, além da gente ter aqui uma entrada para o seu fone de ouvido e uma entrada também para carregamento aqui, que é um micro USB, tá bom? O micro USB normal não é o USB tipo C. Então, em termos de construção, ele não deixa eu não sentir nenhum problema, a tela é muito boa, tem uma nitidez muito interessante para os jogos. Agora, uma coisa que me chamou um pouco a atenção aqui na usabilidade, né, já falando da utilização dele no dia a dia, é que tanto o ponto forte é o ponto fraco dele. Então, o que deixa ele muito bom também
algumas vezes deixa ele ruim. O que eu quero dizer com isso? Essa tela aqui, por ser grande, ela é muito legal para você jogar, visualizar suas mídias e tal, e jogar os jogos. O controle tem uma ergonomia muito boa, por ele ser grande, você tem um bom espaçamento entre as mãos aqui, o que torna o controle dos jogos bem legal. Se você tiver uma mão pequena, pode ser que incomode um pouco. Eu tenho a mão, a gente poderia dizer que minha mão é grande no tamanho, considerando aqui para esse controle, então ela dá direitinho. Se for uma mão menor, talvez incomode um pouco. Mas o que acontece? A questão da portabilidade dele fica um pouco afetada por causa do tamanho dessa tela. E ele também chama muito a atenção. Então se você estiver na rua ou, sei lá, num ônibus em algum lugar, isso aqui chama bastante atenção. Olha o tamanho dessa tela, olha o tamanho desse aparelho, né? Apesar dele ser portátil, é complicado. E dependendo do local que você tá, às vezes você tá sentado na cama ou no sofá, ele não é pesado, ele tem um peso normal, mas às vezes incomoda um pouco por ele ser muito grande e você não tem aquela coisa da portabilidade, como o GPD XD, por exemplo, que é mais compacto. Só que a vantagem é que você tem uma bela de uma tela aqui e um belo de um conforto para jogar, porque a mão encaixa muito bem e a visualização aqui das mídias e dos jogos é animal, é bem legal para jogar. Aí falando da bateria, a gente tem também a desvantagem de ter uma tela grande que não entrega tanto tempo de bateria. A gente tem 10 mil mAh de bateria aqui dentro, que é uma bateria enorme, que dá em torno aí de 8 horas de jogo. Eles dizem em torno de 10 horas, 10 a 12, mas eu consegui na faixa de 8 horas de jogo. Tá bom, é razoável, dá pra você carregar, sair um dia aí sem problema e depois você volta e carrega no final do dia. Mas com uma bateria tão grande, a gente poderia ter talvez um gerenciamento um pouco melhor, mas isso se dá por esse processador que não é tão avançado na parte de gerenciamento aí de energia. Agora falando do desempenho dele, ele é intermediário. O que acontece? Todos os emuladores rodam de boa até Nintendo 64. A partir de Dreamcast, PSP já começa a engasgar. Nos jogos de PSP a gente sente dificuldade na maioria dos jogos. Eu baixei aqui God of War para testar, que é um jogo bem pesado de PSP, e ele deu umas engasgadas aí bem legais, já não fica muito legal para você jogar. Dá para você diminuir o gráfico, a taxa de frame em alguns jogos, depende do emulador, o que ele permite também, e aí dá para jogar, mas ainda assim não é a melhor experiência. Já nas outras plataformas, né, Nintendo 64, PlayStation, Super Famicom, que é o Super Nintendo, Mega Drive, Mami Plus, roda tudo de boa, afinal de contas são jogos antigos, então não teria por que não rodar bem nessa plataforma aqui, né? E já jogos de Android, a gente pode utilizar todos os jogos da plataforma Android, porque afinal de contas é um sistema Android aqui, e eu baixei os jogos mais pesados aí que a gente encontra na Play Store e rodou bem. Na verdade, assim, eu não senti nenhum tipo de lag muito pesado, mas a gente vê que tem uma ou outra queda de frame em alguns momentos, mas é muito desse preciosismo meu, porque eu tô testando, então eu vou olhar os mínimos detalhes, obviamente. Mas GTA, por exemplo, rodou de boa, Warhammer também rodou sossegado, então mostra que ele tem um hardware, sim, bem potente, que na verdade a questão que pega um pouco é que o emulador depende muito do emulador que você está usando, e o processamento às vezes se complica um pouco por causa do emulador, porque quando a gente roda os jogos de Android, a gente vê muitas vezes que são jogos mais pesados até do que os jogos que a gente tem no PSP, por exemplo, e ele não engasga. Daí fica meio claro que é muitas vezes por causa da questão do processador, do emulador em si que roda aqui dentro e não do hardware dele. Mas ainda assim, não é um hardware top de linha, mas ele vai rodar, vai cumprir a função dele aí de emulador até Nintendo 64. A Dreamcast ali depois já começa a ficar um pouco complicado. Eu gostei bastante do uso, e se vocês me perguntarem assim, pô Becker, mas você acha que vale a pena R$1.000? Eu acho que assim, cara, é um pouco caro, sabe? Realmente tá um pouco acima do preço. O GPD XD, eu acho ele mais, que ele atende mais essa função de ser um emulador portátil, porque ele é pequenininho, você dobra, ele parece um Game Boy, né? Você pode colocar no bolso, então ele é muito mais portátil. Esse aqui já é mais um monstrão aí, chama muita atenção. Então eu acho que talvez o GPD XD custa aí na faixa de R$600, talvez seja uma melhor pedida, porque tem um hardware bem parecido com esse aqui, mas se você quer o melhor do melhor, você quer, né, o sumo da laranja, do suco, vai ser esse aqui, porque a tela dele é boa. Esse 4 GB de memória RAM ajuda bastante no multitarefa, então para você trocar entre jogos eu não vi engasgo. Eu percebo que ele tá trabalhando sim ali no limite, mas você não vê ele engasgando, você não vê o sistema travando. Já o GPD XD, ele é tem 2 GB de RAM, então ele já dá uma sofrida a mais, porque aqui a gente tem o dobro de memória RAM. Isso ajuda no multitarefa, mas não exatamente
nos gráficos, no processamento dos jogos. Mas ainda assim, é um belo de um aparelho, ele impressiona, ele é muito imponente, era essa palavra que eu estava procurando que eu não achava antes. Ele é imponente e tem sim uma qualidade de construção muito boa. Mas eu acho que ele tá um pouco overpriced sim, né, coisa de R$900 tá um pouco caro. Provavelmente com o tempo vai cair o valor dele, mas eu não posso falar pra vocês, ah não, ele não tem uma qualidade que honre o preço dele. Não, ele tem uma qualidade sim muito boa. Eu acho que ele fica devendo um pouco na questão de hardware, que poderia ser mais potente pelo preço que eles estão pedindo, e aí rodar tudo suave na nave, de leve na neve e de boa na lagoa, beleza? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse review. Se você tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição. Eu vou deixar também o do GPD-XD, que é outro emulador que eu acho muito legal, e outras sugestões, beleza? Se você tem um desse, ou tem um GPD, ou algum outro emulador que você acha legal, comente aí, deixa aí embaixo pra galera também conhecer, e nós nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Compartilhe esse vídeo com quem é viciado em jogos, e nós nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau. Eu sou o Beck.